Muito bem, gente. Olha, nós estamos com a doutora Jamile Barbosa, psicóloga. Ela trabalha no CAPS, tá? Centro de Apoio Psicossocial da cidade de Guaraciaba. E nós a convidamos para que ela nos fizesse alguns esclarecimentos, passasse algumas informações importantes sobre esse momento de pandemia, tá? Onde nós sabemos que muitas pessoas estão passando por uma série muito grande de problemas, os mais diversos, e isso tem trazido muitos problemas psicológicos para as pessoas. A pergunta seria, doutora Jamile Barbosa, psicóloga, primeiro eu quero agradecer por a senhora gentilmente ter atendido o nosso pedido, ter tirado um pouco do seu tempo para ajudarmos a esclarecer algo com relação a esse problema a muitas pessoas. Doutora, no momento de pandemia, vários problemas psicológicos estão sendo acarretados, estão surgindo na vida das pessoas, além, lógico, do medo de contraírem a doença. E é exatamente por conta disso. Quais são os problemas mais frequentes que a senhora tem observado, que seus colegas psicólogos, que a senhora tem visto que tem acontecido nesse momento de pandemia aqui no Brasil, aqui na Serra da Ibiapaba, doutora Jamile? Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar participando aqui, compartilhando um pouco com vocês do meu trabalho, né, falando um pouco sobre a psicologia e como ela pode contribuir em inúmeros momentos, inclusive em momentos como esse, né, de crises de saúde, de pandemia. Enfim, né, os problemas mais frequentes que a gente tem visto são principalmente problemas relacionados à ansiedade, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, que eles podem ser agravados em função da pandemia, ou seja, você já tinha uma predisposição ou você já era acometido por esse problema de saúde, né, por esse tipo de adoecimento, e em decorrência da pandemia, do isolamento social, do medo de adoecer e de todas as consequências disso que a gente está vivendo, isso tende a, você acaba piorando, né? Por exemplo, o isolamento ele faz com que você se afaste do seu ciclo de convivência, que é um dos fatores protetivos de saúde mental, mas essa situação que a gente está vivendo também tem desencadeado, né? Feito com que pessoas relatem, por exemplo, sintomas de crise de ansiedade, então taquicardia, você até somatizar, achar que está tendo aqueles sintomas, e logo o quadro é muito semelhante à de outras síndromes, né, gripais, por exemplo. Então você acaba ficando com muito medo, né, em função de todo esse noticiário. Então, os principais transtornos que têm sido ou agravados ou desencadeados durante esse período são os sintomas de ansiedade e depressão. Ok, doutora, a senhora falou algo muito interessante e que a gente tem observado o seguinte: naturalmente tem muita gente que tem síndrome, que entra em pânico em pensar em ficar sozinha, entra em pânico em pensar em ficar longe de alguém que gosta. Essas pessoas elas devem estar despertando mais ainda esse pânico em si, que consequentemente é um problema sério de psicológico. As pessoas que estão tendo essa ansiedade, os idosos, tá, principalmente, que estão dando muito trabalho aos filhos, a gente vê aí constantemente muitos vídeos de filhos tentando controlar os idosos. Fale um pouco sobre isso. O que fazer as famílias para controlar aqueles que estão tendo que conviver com eles, tá? Nesse momento. Em alguns casos, muitos deles sem poderem nem ir visitar quem gostam, né? Aquele neto que não pode visitar a vovozinha, o vovozinho, aquele vô que é acostumado a ver o neto final de semana ou às vezes todos os dias não está podendo estar abraçando como já abraçou um dia. Há uma necessidade de um distanciamento, tá? E isso tem causado uma certa dificuldade para muita gente. Qual a orientação a senhora passa para essas pessoas amenizarem esse tipo de sentimento da ausência do abraço, da ausência do aperto de mão, da ausência da presença de alguém que você gosta, tá? Da necessidade de estar perto de alguém que você gosta, como já esteve um dia, e não está tendo essa possibilidade porque coloca em risco a sua vida e a vida daquele ente querido. Então, o que a senhora diria para essas pessoas, doutor? Pronto, excelente pergunta. Essa situação de pandemia, ela tem despertado em nós inúmeros sentimentos, né? Muita saudade, como você está contando aí, falando sobre isso que a gente tem vivido, né? De estar mais afastado, aqueles, né, que estão respeitando a quarentena,
Lembrando que é algo que a gente deve fazer para o bem de todo mundo. E eu queria falar com vocês que esses sentimentos, tudo isso que a gente está vivendo, é normal, faz parte. A gente está vivendo uma situação de crise, uma situação difícil, e esses sentimentos, eles fazem parte, né, da vida da gente. Uma tendência que nós temos, muitas vezes, e que não nos ajuda, é uma tendência de fugir, tentar fugir dos sentimentos, fazer coisas para evitar, por exemplo, nunca sentir ansiedade, nunca sentir tristeza, nunca sentir raiva. Só que sentir faz parte, porque às vezes você precisa sentir para que aquilo vá, entendeu? Para que aquilo saia, né? Vá embora. Então, primeiro de tudo, se você tem sentido essas coisas, a falta, a saudade, tudo bem. Muitos de nós, para todos nós, estamos passando por isso. Segundo, existem maneiras de tentar levar isso de forma mais leve, encarando que isso é passageiro, se cuidando, né? Se você tá com a saudade dos seus entes, né, dos seus parentes, você pode tentar fazer coisas que tentem aproximar, como por exemplo, amigos fazem videochamada, tenta ligar, manter essa presença de outras formas, né? Hoje a gente tem outros recursos, como as mídias, né, sociais, que fazem com que a gente tenha esse contato mais próximo, mesmo sem estar ali do lado. Agora, se você é desse grupo de pessoas que essa pandemia tem despertado esses outros sentimentos, né, de crise mesmo em você, como essas crises de pânico, crise de ansiedade, é importante você entender que isso tem uma explicação, uma causa, está vindo daí, que são sentimentos que também passam, mas que você deve estar atento para entender, né, que isso pode se tornar um adoecimento, mas que você pode cuidar e tentar a partir disso também entender o que está causando. É só a pandemia, mas como é que está a minha relação com a pandemia? Por exemplo, eu tenho visto muitas notícias, existe uma linha muito tênue entre o que é saudável e o que é adoecedor. Por exemplo, excesso de notícias, eles causam ajuda que a gente desenvolva esses sintomas de ansiedade, entendeu? Então tem que ter uma relação mais saudável com isso. Por exemplo, a gente vivia num mundo muito corrido, muito sobrecarregado. De repente a gente para do nada, né? Mas a gente pode aproveitar pequenas coisas desses momentos, como por exemplo, aproveitar estar em casa, aproveitar o tempo com a família. É claro que vem outras preocupações, né? Como eu acredito que a gente vai falar mais um pouco nas próximas perguntas. E nós estamos conversando aqui no programa Jornal da Ibiapaba, tá, com a doutora Jamile Barbosa, tá? Ela é psicóloga, trabalha no Centro de Apoio, no Centro de Assistência Psicossocial de Guaraciaba do Norte. Estamos falando sobre esse momento de pandemia. Doutora, a senhora falou aí com relação ao excesso de informação. Tenho ouvido falar muito nesse caso, tá? Que o excesso de informação também prejudica as pessoas psicologicamente. Mas muita gente hoje tem como o único divertimento, o passatempo preferido, o telefone. A toda hora, né? Os grupos do WhatsApp, o Facebook, é o maior passatempo das pessoas. Tem muitas informações verdadeiras, muitas informações mentirosas, tem também o rádio e a televisão. Você não liga na TV que não tenha. Eu que sou ouvinte de rádio, escuto todas as emissoras, várias emissoras do Brasil, todas que eu ligo lá tem notícias sobre o coronavírus, tá? Muitas esclarecedoras, muitas informações importantes, umas deixam a gente realmente esclarecido, mais tranquilos, mas outras, de fato, nos deixam realmente preocupados. Principalmente quando a gente ouve, eu tenho ficado muito preocupado, que tem me deixado assim, e eu acredito que outras pessoas, quando a gente, aí já é no grupo do WhatsApp, né? Do áudio, da realidade de pessoas que estão com coronavírus, um áudio de uma pessoa explicando, dizendo da situação que está enfrentando, tá? A gente fica imaginando, meu Deus, isso aí ninguém pode pegar porque é terrível, tá? O que as pessoas devem fazer para ter um controle de modo, elas precisam dessa informação para esclarecê-las, tá? Para que elas possam realmente terem como base de prevenção para se prevenirem, mas também afeta as mesmas psicologicamente. O que elas devem fazer para evitar esse excesso de informação e como elas devem agir para que não sejam atingidas psicologicamente, doutora? É como eu disse, né? Existe uma linha tênue entre o que é saudável e o que é adoecedor. Então,
como é que eu posso fazer essa diferenciação, né? Eu preciso de quais informações para que eu me previna, para que eu me cuide e cuide das outras pessoas que estão ao meu lado. Então, eu preciso saber de informações básicas de cuidado, né? Informações do que eu devo fazer para me proteger, informações, por exemplo, essas que circulam, né, diariamente, enfim, de locais que estão funcionando, que eu posso ir, qual o horário de funcionamento, o que eu devo fazer para me proteger. Então, existem informações relevantes, importantes que eu preciso saber. Por exemplo, se tem um caso na minha cidade, então eu tenho que alertar meu cuidado. Mas existem outras informações que elas não são tão necessárias para mim. São importantes para que muitas vezes você entenda que você está passando por uma situação de perigo, né? E sentir medo, na maioria das vezes, é bom porque nos alerta, faz com que a gente acenda, né, ali os estímulos para que a gente se proteja mais, para que a gente entenda que a situação realmente é perigosa, então eu preciso me cuidar, mas eu tenho que ter esse cuidado. Então, como é que eu filtro isso? Primeiro, eu preciso saber quais são as minhas fontes, né? Então, fontes oficiais, né? Programas que eu já conheço, já confio, já acompanho há muito tempo, como, né, as pessoas que aqui lhe acompanham vão saber que você não vai espalhar notícias só para poder causar, enfim, alvoroço. Então, eu tenho que ver quais são as minhas fontes de informação, quais são os conteúdos relevantes para mim, entendeu? E dentro disso, também é muito importante eu saber é, entender o que eu controlo e o que eu não controlo. O que muitas vezes gera ansiedade quando você vê essas notícias é que você pensa, e isso é um efeito natural, né, do ser humano, alerta, liga aquele nosso sinal de medo que eu falei antes, agorinha, para vocês, que ele é importante, mas que quando ele está muito ligado, você fica doente, né? Então eu preciso saber o que eu controlo e do que eu não controlo para me justamente diferenciar e não sofrer. As coisas que eu controlo, quais são diante dessa pandemia? Eu posso controlar a minha não exposição a locais perigosos, né? Eu posso controlar a minha higiene pessoal, os meus cuidados de lavar as mãos, de usar máscara, de usar o álcool em gel, né? Eu posso controlar a higienização dos alimentos, enfim, mas eu não tenho controle sobre, por exemplo, o número de mortes que aconteceram na Itália, na Espanha, que estão acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, entendeu? Essas coisas eu não tenho controle, mas algumas outras eu tenho. Não ter controle sobre tudo também nos ajuda a ficar, de certa forma, mais tranquilos, porque você entende, não, até aqui é minha responsabilidade, até aqui eu posso fazer alguma coisa importante por mim e pelos outros, mas a partir dali não, entendeu? E a partir dali, o que me resta é entender que as crises, às vezes, elas vêm como uma reviravolta para que a gente aprenda alguma coisa. Por exemplo, essa crise tem mostrado também a importância de você cuidar da sua saúde de um modo geral e, como eu já sempre falo, também da nossa saúde mental. Você está na sua casa, você está cuidadinho ali, né? Não está tendo contato com nada, mas ainda assim muitas vezes você sente que está doente. Por quê? Porque sua cabecinha, suas emoções, né, estão à flor da pele diante do medo, de tudo isso. Aí nos traz o alerta de, preciso também cuidar da minha saúde mental. Preciso cuidar do modo como eu encaro o mundo, como eu sinto as coisas. E a boa notícia dá para cuidar também. Essa parte da saúde, ela é importante e ela também pode ser cuidada. Como? Com profissionais de saúde mental, né? Não é puxando sardinha para mim, mas ao mesmo tempo também psicólogos, psiquiatras, enfim. Muito bem, doutora Jamile Barbosa. Agora, uma última pergunta. Eu gostaria de saber quando a pessoa que convive com alguém, ou ela própria, tá, em si, como ela deve fazer, o que ela deve fazer para identificar que, na verdade, já está tendo um problema psicológico, tá? Quais são os sintomas, quais são o que é que aparece na pessoa, qual é o comportamento que ela tem que indica que ela está tendo problema psicológico, que pode se agravar e o que ela deve fazer a partir de então para que esse problema não possa ficar cada vez, enfim, maior e, consequentemente, trazer maiores dificuldades para essa pessoa. Pronto. Primeiro de tudo, é importante entender que nem todo
sofrimento psíquico, né, é necessariamente um transtorno mental. O que eu quero dizer? Se sentir mais triste, mais ansioso, preocupado, né, em determinados momentos, como eu tenho dito aqui para vocês, é normal. Isso não necessariamente quer dizer que eu tenho um transtorno de ansiedade, uma depressão, enfim. Então, como é que eu avalio isso, né? O de um estado normal para um mais, entre aspas, patológico, né? Eu primeiro de tudo tenho que me avaliar como que eu era antes disso. O critério sou eu ali. Se eu era uma pessoa mais que gostava de sair, agora eu tenho notado que não gosto mais. É claro que nesse momento a gente não está podendo sair, mas, por exemplo, eu não gosto de estar convivendo com as pessoas. Ou então, se eu era uma pessoa enfim, que tinha uma vida mais ativa, de repente eu tô ficando mais desanimada. Então, o critério é, avalie como que você era antes, né? Então, o que eu fazia antes, que agora eu tenho perdido a vontade de fazer. O que eu gostava, e aí eu tenho perdido interesse. É, comportamentos, por exemplo, de querer dormir demais, passar o dia dormindo demais, outros sinais do próprio corpo, como eu falei, né, ataque cardíaco, que é o coração super agitado, né, acelerado, tremores, dores de cabeça, né, são alguns sintomas de ansiedade, por exemplo, esses outros são alguns sintomas depressivos, mas, como eu falei, você precisa avaliar se eles estão durando bastante tempo, né, mais do que você esperava, por exemplo, você tem sentido isso com muita frequência, ou aí você pode se preocupar mais em relação a ser um transtorno, mas se é ocasionalmente, então isso faz parte da vida, sentir essas coisas em algum momento, como eu vim falando, também faz parte. Aí o importante é procurar cuidar, né? Como? Primeiro, eu posso cuidar antes, que é prevenindo, tomando atitudes como essas que eu falei, identificando o que me faz mal e o que me faz bem. O que me faz mal eu tento evitar, né? E o que me faz bem, o que que eu gosto de fazer que me alivia, me desestressa, nisso eu posso investir. Por exemplo, atividade física, né? Cultivar hobbies. Mesmo nessa pandemia, dá para você tentar fazer alguma coisa mais agradável para você, né? Aproveitar alguns momentos para tentar se despreocupar. Mas se isso tem perdurado, você pode buscar ajuda profissional, né? Se isso tem perdurado, o que eu quero dizer é isso, durado mais tempo. Aí você pode buscar um psicólogo para uma orientação, um momento de escuta, tentar lhe ajudar a entender. São recursos, né? Mas é importante você desenvolver também em você a capacidade de se observar, que é o que a gente muitas vezes não tem. É de entender, eu tô assim, eu tô sentindo isso, o que foi que causou? O que foi que aconteceu antes que fez que eu me sentisse assim? Como é que eu reagi a isso? Porque o que acontece antes é muito importante como um fator que desencadeia, e o que acontece depois também é muito importante como um fator que determina se aquilo vai continuar ali ou não. Por exemplo, eu comecei a me sentir mal e preocupado porque eu vi umas notícias, né? Meu Deus, morreu uma pessoa em Herutaba com essa doença, já morreu em Tianguá. Aí eu comecei a ver e ficar mal. E aí o que eu fiz? Eu fui me deitar, fui me isolar e fiquei ali só parado, remoendo o sentimento ruim. Aí isso, querendo ou não, acaba reforçando esse comportamento e fazendo com que a gente fique assim por mais tempo. Muito bem, tá aí, portanto, né? E nesse momento, quando você identificar que está tendo um comportamento diferente, que algo está lhe prejudicando, você se afasta, como a doutora aí, se afasta e busca aquilo que lhe traz satisfação, que lhe traz alegria, que lhe traz motivação para viver com mais vontade, tá? Pelo menos dica muito boa, muito positiva da doutora Jamila Barbosa. Doutora, eu quero primeiro mandar um abraço para sua mãe, que é uma pessoa que eu gosto muito, tá? A Luísa trabalhou comigo em uma das emissoras aqui da Serra, e desejá-la muita felicidade. E depois agradecer à senhora, desejar muita felicidade, muita paz e deixá-la à vontade. Dizer que a doutora trabalha no CAPS da cidade de Guaraciaba do Norte, é uma jovem de 23 anos de idade, tá? E que na verdade é uma psicóloga excelente. Quero agradecer por a senhora ter tirado um pouco do seu tempo para nos ajudar com esse esclarecimento, com essa informação que foi útil e eu tenho certeza que ajudou muita gente a acender uma luz que estava sendo necessária em suas mentes para evitar os problemas psicológicos
que essa pandemia está trazendo para muita gente. Doutora Jamile, a senhora fique à vontade, doutora Jamile Barbosa, para fazer as suas considerações finais aqui no programa Jornal da Ibiapaba, com esse amigo de vocês, Júnior Ximenes, e com o professor Macário Martins. Muito obrigado, doutora Jamile. Fique à vontade, minha amiga. Ó, o Júnior diminui um pouquinho minha idade para esconder que ele me conheceu pequenininha, mas eu tenho 25, trabalho, sou psicóloga no CAPS de Guaraciaba do Norte, também atendo em Guaraciaba do Norte, na Clínica Santa Terezinha, e em Croatá, na Clínica Viver Saúde. Eu agradeço demais a oportunidade que vocês estão me dando aqui, né, de falar um pouco sobre esse tema, e eu queria finalizar dizendo, né, que tudo passa, né? Tudo passa, nem os piores momentos, né? Os melhores sentimentos não duram para sempre, e aqueles ruins, eles também um dia acabam, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo é temporário, vamos passar por isso e com certeza com muitos aprendizados e mais fortes, tá? Se cuidem, cuidem dos que estão próximos de vocês e vamos confiantes, se cuidando que vai dar tudo certo. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço para cada um de vocês.